Uma ótima tarde a você. Começamos agora o Agricultura BR. Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é quinta-feira, 9 de novembro. Acompanhe com a gente que vai ser destaque nesta edição. Você acompanha informações importantes. Informações sobre o levantamento da Conab apresentado na manhã desta quinta-feira. Entre elas, informações para o milho, a situação de expectativa de produção e produtividade na primeira e segunda safra. Neste seu novo relatório, Conab amplia a expectativa de produção de soja do Brasil. Vai ter detalhes também a respeito das ações da AproSoja do Mato Grosso em relação a Monsanto, por conta da utilização de produtos, aí o Brasil inteiro utiliza, de produtos que têm patente Monsanto. E ainda hoje, a revisão do IBGE em relação à produção de café do Brasil em 2017. Ela foi melhorada por conta de uma revisão para cima na produtividade da variedade Conilon. Tem o mercado físico, o mercado futuro, previsão do tempo para todo o país e muito mais. Começa agora o Agricultura BR. Esta quinta-feira foi marcada pela divulgação do segundo relatório de safra de grãos do Brasil, divulgado pela Conab, temporada 2017-2018. A produção total de grãos do país foi revisada pela companhia e ela ficou ligeiramente acima do que havia projetado no início deste ciclo, no relatório apresentado em outubro. Nova previsão, portanto, da Conab para a produção total de grãos do Brasil neste novo ciclo 2017-2018 fica entre 223.390.000 toneladas até 227.540.000. Apesar de alguma melhora, a companhia ainda confirma essa safra menor que é do ciclo 2016-17, que foi excepcional, foi de produção recorde no país para várias culturas, entre elas soja e milho. Soja e milho, além deles dois e o arroz, são as três principais culturas do Brasil que compõem essa grande produção. Quase metade da expectativa de produção no ciclo novo vai vir das lavouras de soja. A soja, portanto, ela complementa com 47,7% dessa produção. O milho aparece em segundo lugar, representando 40,9%, e o arroz tem a terceira participação mais importante nesta safra. Responde por 5,1% de tudo aquilo que o Brasil vai retirar dos campos. Juliana, quem também trouxe números novos para a safra brasileira foi o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que, como acontece mensalmente, trouxe os seus dados simultaneamente com a Conab. E esse foi o primeiro no qual o IBGE estimou as lavouras, a safra brasileira, para a temporada 2018 e trouxe números mais baixos, né? Claro que a metodologia, até o período considerado, é diferente. Enquanto que Conab considera o ano safra, 2017-2018, o IBGE considera o ano comercial, portanto 2018, ano padrão. E para eles vai ter ali uma queda na produção brasileira de grãos de 8,9% para 220.200.000 toneladas de grãos sendo produzidas no Brasil. Aqui está o comparativo, 2018 com 2017. 2017 chegou a 241.600.000 toneladas, é o que o IBGE acredita. Em 2018, com recuo de 8,9% para 220.200.000 toneladas de grãos sendo produzidas no país. Um dado importante, é claro, é que isso ocorre, tem essa distância entre uma instituição e outra, mas isso ocorre por conta de produtividade e produção menores em algumas regiões que são chaves na produção brasileira, principalmente centro-oeste e sul do Brasil. Veja só aqui os dados agora divididos por região. Região norte tem recuo de 3,2% na sua produção de grãos, nordeste queda de 5,8%, sudeste queda de 4,8%, aí o sul, que tem muita relevância na produção total, 12,3% de queda, e o centro-oeste também, maior região produtora, com recuo de 8% para 2018, de acordo com o primeiro levantamento para a safra de 2018 do IBGE.
Esta segunda expectativa para a safra brasileira de grãos, temporada 17/18, divulgado hoje pela Conab, trouxe mudança para a safra de soja. A companhia elevou a expectativa de produção do grão no Brasil na comparação com o primeiro relatório apresentado no mês passado, mês de outubro. A gente acompanha isso na tela agora. Veja que em outubro a Conab projetava que o Brasil colhesse neste novo ciclo entre 106 milhões e 70 mil até 108 milhões 250 mil toneladas de soja. Agora o relatório de novembro traz um intervalo entre 106 milhões 430 mil até 108 milhões 630 mil toneladas. A média ficou em cerca de 107 milhões e meio de toneladas do grão. Apesar de ter havido essa melhora, safra ainda fica bem atrás do que o Brasil colheu no ciclo passado, que foi de produtividade bastante elevada. O clima foi muito bom e o Brasil todo colheu bem melhor. Veja aqui na comparação com o ciclo 16/17, a safra ela fica quase 7 milhões de toneladas abaixo. Na coluna em verde, você vê que a safra chegou ano passado a 114 milhões e 70 mil toneladas. Nova previsão de 107 milhões e meio, mais ou menos, mostrando, portanto, que essa safra nova vai sim ser menor. A área plantada com a soja ela até cresce no Brasil, mas é a produtividade média mais baixa que reduz e derruba a produção no país. Nova expectativa diária da companhia é que o Brasil plante entre este ciclo 34 milhões 610 mil hectares até 35 milhões 330 mil. Trata-se da maior área de soja que o país já semeou e se aproxima da área cultivada com soja nos Estados Unidos, que é o maior país produtor do grão em todo o mundo. Neste ciclo, por lá, eles semearam 36 milhões 210 mil hectares. Por fim, vamos ver então os números da produtividade das lavouras, o quanto que cada hectare plantado com soja deve render na média nacional. Veja que na projeção da companhia, esta média está em 51,25 sacas por hectare. No ciclo passado, o Brasil rendeu muito mais com soja, rendimento médio nacional ficou acima de 56 sacas. E olha, essa situação da produção de soja no Brasil vem com uma boa campanha nas expectativas apresentadas pela Conab. Ela tem uma produtividade menor por conta principalmente de questões climáticas. E é o que nós vamos saber agora, porque estamos com máquinas nos campos, as plantadeiras estão trabalhando e vamos saber agora com a Juliana Rezende como é que fica a previsão do tempo para os estados produtores de soja no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, boa tarde a todos. Em relação à safra de soja, agora a tendência é que tanto o mês de dezembro como também o mês de janeiro sejam de condições climáticas favoráveis para o desenvolvimento das lavouras em grande parte, especialmente do centro-sul do Brasil. Destacando ainda as áreas do Mato Piba e também da metade norte do país, ainda há um risco para que as chuvas diminuam um pouco mais de intensidade, ou seja, que elas não sejam tão regulares e também benéficas para o desenvolvimento das lavouras. Mas o risco maior acaba sendo principalmente a partir do mês de fevereiro, porque como a gente pode ver no mapa, que o mês de fevereiro representa chuva bastante expressiva aqui no Mato Grosso, no estado do Paraná também, interior do estado de São Paulo. Justamente como essa chuva ainda vai garantir episódios bastante expressivos já em fase de início de colheita das lavouras de soja, isso pode acabar prejudicando o andamento das atividades no campo. E essa fase também deve dar início ao plantio do milho safrinha. Esse excesso de chuva, então, pode tanto atrapalhar a colheita da soja como também a instalação do milho safrinha. O mês de março ainda vai ser de chuvas mais expressivas aqui no centro-sul do Brasil, especialmente entre Mato Grosso. Agora, já nas áreas em verde do mapa e também azul, as chuvas já começam a diminuir um pouco mais. Só que o risco maior vai ficar restrito também para o mês de abril, onde a gente pode notar uma diminuição bastante expressiva das chuvas. No mês de abril, a tendência agora é de que as instabilidades percam bastante intensidade no centro-sul, justamente na fase de desenvolvimento do milho safrinha. Então, há riscos
para as lavouras de safrinha do milho representam pancadas menos expressivas agora no decorrer do mês de abril, justamente em fase de desenvolvimento das lavouras de milho safrinha. Isso pode prejudicar a produção, assim como as chuvas mais expressivas na fase de instalação do milho safrinha. Então, quer dizer que essas instabilidades agora, mesmo que elas tenham atrasado agora no ano de 2017, elas não devam se estender muito mais durante o ano de 2018. Então, os riscos ficam com chuvas em excesso na fase de instalação do milho safrinha e também na colheita da soja, e chuvas acabando ser um pouco mais escassas na fase de desenvolvimento do milho safrinha no decorrer do mês de abril do ano de 2018. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Até já, Juliana. Por aqui a gente segue trazendo em destaque o que foi divulgado hoje pela Conab, o novo relatório da safra de grãos do Brasil. Há pouco eu comentava sobre a expectativa da produção de soja do país, que elevou em relação ao relatório do mês anterior. O que mudou também com essa revisão foi a expectativa dos estoques finais da oleaginosa no Brasil, que cresceram. No relatório passado, se você se lembra bem, a Conab trazia um estoque muito baixo de soja no Brasil no fim da safra 17-18, trazendo a expectativa de um arroxo de abastecimento, ou seja, o país entraria no novo ciclo com pouca soja em estoque. Com essa revisão na expectativa de produção, houve também elevação, então, nos estoques finais. A gente fica sabendo agora como foram essas alterações e enxerga que a diferença na expectativa de produção é a mesma dos estoques finais. Em outubro, a Conab projetava a safra em cerca de 107.132.000 toneladas. Em novembro, como já vimos, 107.539.000. Essa é uma diferença de 406.000 toneladas. A mesma diferença na expectativa de produção, a Conab colocou na projeção dos estoques finais, ou seja, o quanto de soja que o Brasil deve ter ao fim do ciclo. O volume sai de 322.000 toneladas projetadas em outubro para 728.000 toneladas neste mês de novembro. Com isso, o volume esperado para os estoques mais que dobra de um relatório para outro. Falando ainda desse novo número, quadro de oferta e demanda da soja no Brasil, não houve alteração, melhor dizendo, para a projeção de exportações da soja no país e nem de consumo. Estes números ficariam iguais, a gente só revê eles então. Consumo da oleaginosa no Brasil é estimado em 46.780.000 toneladas neste novo ciclo e as exportações seguem em 64 milhões de toneladas. Propriedade industrial. A Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado do Mato Grosso ingressou com um processo na Justiça Federal pedindo a anulação do registro da semente de soja da Monsanto, a Intacta RR2 Pro. Essa solicitação foi feita tendo uma vista, ou pelo menos uma interpretação, da ProSoja mato-grossense, que ela não cumpre a lei de propriedade industrial. Essa ação ela foi impetrada nesta última quarta-feira e a ProSoja que ingressou, ela diz que a patente não revela integralmente a invenção, de modo a permitir que ao final do período de exclusividade possa ser acessada por qualquer pessoa livremente, evitando que uma empresa se aproprie indevidamente da tecnologia por prazo indeterminado. Dessa forma, a ProSoja entende que a patente deve ser revista pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPE, e declarada nula pelo Poder Judiciário. Esse é o entendimento da ProSoja. A entidade pede ainda o depósito em juízo dos royalties até o julgamento do mérito do caso. E aí nós temos uma situação, de novo, de impacto em relação a produtores de soja do Mato Grosso com a Monsanto. Não é a primeira vez que se tem ali um certo desentendimento em relação ao recolhimento desses royalties. E lembrando que a Monsanto tem a tecnologia ou as tecnologias que dominam
o que está plantado no mercado brasileiro, no solo brasileiro. Vamos ver esses dados aqui são bem interessantes porque mostram como é que está a ocupação de solo no Brasil. Utilizando a tecnologia intacta da Monsanto, intacta RR2 Pro ou RR1 também, que em alguns casos chega a 53% da área de cultivo do país. Por outro lado, temos também com 40% utilizando a tecnologia Roundup Ready, também da Monsanto, que é uma força realmente com 40%. E aí temos a utilização de soja não transgênica no Brasil, ou soja livre de transgenia, com 7%. E aí temos uma situação na qual a tecnologia utilizada no país para cultivo de soja tem domínio realmente das tecnologias desenvolvidas pela Monsanto, e aí esses debates, essas discussões em relação à propriedade industrial dela. Agora se aguarda o posicionamento da Justiça Federal e se em relação se vai ser em prol ou não dessa solicitação da AproSoja de Mato Grosso. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, recebe nos próximos dias 28 e 29 de novembro o curso Comercialização de Milho e Soja, como reduzir riscos na comercialização utilizando ferramentas globais, oferecido pela Safras e Mercado. O objetivo é mostrar ao participante a compreensão dos mecanismos de formação de preços, os mercados de milho e soja, estratégias de comercialização, dominar técnicas que permitem a adequada ligação entre os mercados físico, futuros e de opções. Curso de comercialização para soja e milho. Inscrições, ligue para 11 3053 2736 ou WhatsApp 11 99519 7239. O assunto segue sendo soja nesse começo de Agricultura BR e agora falando a respeito das vendas e exportações semanais da oleaginosa por parte dos norte-americanos. Como tradicionalmente acontece, toda quinta-feira foi divulgado o seu relatório de vendas e exportações. Agora, esse relatório apresentando as vendas até o último dia 2 de novembro trouxe uma situação de cancelamento. 707 mil toneladas, um pouquinho mais que isso, mas 707 mil toneladas de soja tiveram as vendas canceladas nesta semana. Com isso, o volume de vendas norte-americanos caiu para pouco mais de 1 milhão e 100 mil toneladas, ficando um volume aí cerca de 800 mil toneladas abaixo daquilo que tinha sido registrado uma semana antes. Vamos ver então os dados aqui de vendas norte-americano. Na semana, vendas realmente efetivadas, por descontado os cancelamentos de 1 milhão 160 mil toneladas, 588, e a safra totalizando 31 milhões 470 mil toneladas. Lembrando que esses dados aqui, eles correspondem às vendas finalizadas até o último dia 2 de novembro. Só que esse não é o único dado ou documento que será apresentado hoje ainda pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Hoje nós teremos o relatório de oferta e demanda. Esse relatório de oferta e demanda tem uma expectativa de mercado de uma ligeira redução para a produção de soja dos Estados Unidos, o que pode surtir um bom efeito para o mercado. Vamos saber como é que soja em Chicago vai reagindo nesses momentos que antecedem a divulgação do relatório. Nós trazemos aqui soja em Chicago com operadores acreditando que realmente deve haver essa redução. Posição de novembro a $9,92 o bushel, com alta de 0,40%. Janeiro de 2018 a $10,01 por bushel, alta de 0,32%. Março, $10,12 o bushel, alta de 0,29%. E maio, vindo com $10,21, mais 25 por bushel, com elevação de 0,31%. Isso falando da soja negociada em Chicago. Daqui a pouco nós vamos ter, vai ser às 14 horas no horário de Brasília, portanto vamos ter esses dados apenas na edição das 17h20 do Agricultura BR. Bom, a gente fala agora, Fabiano, sobre o dólar aqui no Brasil, ele que influencia tanto nas negociações com as commodities exportadas, em especial a soja, né? O dólar subiu muito no país na última semana e nesta vem recuando. Esta quinta-feira marca um novo declínio para a moeda norte-americana aqui no Brasil. Vamos dar uma olhadinha então? Acompanhe com a gente, você de casa, a cotação do dólar comercial no Brasil. Hoje ele segue em movimento de baixa em relação aos negócios de ontem. Já vinha próximo aos R$ 3,24. Já já a gente confere ao vivo como vem a cotação no país.
E, Juliana, dados importantes da formação de preço da soja no Brasil, o dólar comercial aqui no país, por conta das questões de política nacional, com esse recuo, ontem nós tivemos um esforço um pouco maior, um avanço do governo Temer, principalmente em relação à reforma da Previdência, por isso que veio essa queda aqui no país. Por outro lado, temos soja em Chicago subindo, o que traz uma janela de oportunidade para o produtor da oleaginosa em todo o país. E no próximo bloco, o nosso assunto é milho. A gente vai saber como estão as cotações pelo país. Vamos saber também dos dados da Conab para milho em relação à produtividade, produção, estoques e muito mais. Participe do programa com a gente, aproveite esse minutinho para mandar uma mensagem para o Agricultura BR. Você manda uma foto, vídeo da sua produção ou também alguma dúvida que tiver sobre clima, mercado. Nosso WhatsApp é o 67996562266. A gente volta já. E o Agricultura BR destaca agora a previsão do tempo para a região sudeste do país, dado importante para os produtores de cana-de-açúcar, de café e também de grãos dos estados. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. No decorrer dos últimos períodos, as lavouras de café do Sudeste acabaram sendo prejudicadas, principalmente devido à irregularidade das chuvas, porque o atraso do retorno das chuvas agora para essa época do ano acabou mantendo os índices de umidade do solo muito baixos na região Sudeste. Mas agora, no decorrer dos últimos períodos, as chuvas já começaram a avançar. As frentes frias tiveram maior amplitude, conseguiram alcançar a costa da região Sudeste e acabaram trazendo pancadas de chuvas mais frequentes e com potencial para aumentar a disponibilidade hídrica do solo. As áreas onde os índices de umidade do solo ficaram mais elevados fica aqui entre o estado de São Paulo e metade sul de Minas Gerais, justamente com índices em torno de 70% até 90% nessas áreas. O norte de Minas Gerais é que estava apresentando maiores problemas em relação ao déficit hídrico, mas justamente nessas áreas as pancadas de chuva já começaram a ocorrer, ainda não de forma abrangente, e sim de forma mais pontual, mas mesmo assim essas instabilidades já tiveram potencial para aumentar aqui a disponibilidade hídrica do solo, garantindo índices agora em torno de 50%. Nos próximos dias, a passagem de uma nova frente fria pela costa da região Sudeste vai ajudar a manter essas instabilidades frequentes e abrangentes na região. Vai ter previsão de chuvas mais expressivas aqui no norte mineiro, leste de Minas Gerais, também as áreas mais ao sul do estado mineiro. No decorrer dos períodos seguintes, essas chuvas agora elas vão perder um pouco mais de intensidade, tanto que ao longo do segundo período, entre o dia 15 até o dia 19 de novembro, as instabilidades vão perder força na maior parte do sudeste e vão se tornar muito irregulares e também fracas. A região que deve receber um pouco mais de chuva de forma mais expressiva e também frequente fica restrita aqui entre o oeste e também sul do estado de São Paulo, com volume de chuva em torno de 30 milímetros. Mas no decorrer do terceiro período, essa chuva já vai voltar a ganhar um pouco mais de intensidade. Então as áreas de instabilidades vão voltar a garantir pancadas mais frequentes e expressivas no sudeste. Vai ter chuva forte aqui entre o estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e com pancadas volumosas, porque o acumulado tende a alcançar até 70 milímetros. Então justamente no decorrer do terceiro período, entre o dia 20 até o dia 24 de novembro, a chuva vai ganhar bastante intensidade em praticamente todo o estado de São Paulo, metade sul de Minas Gerais, isso de forma bastante expressiva, que deve seguir mantendo a umidade do solo bastante elevada nessas áreas, garantindo condições favoráveis para o desenvolvimento dos cafezais. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo.
É hora dos indicadores do milho, valor do cereal em todo o país. A gente destaca desta vez a região sudeste, começando pelo estado de Minas Gerais. Nos últimos 15 dias por lá, o preço médio da saca de 60 quilos do grão subiu 2%. Vamos acompanhar então o que houve nessas últimas 2 semanas. No dia 25 de outubro, cotação do milho em Minas estava em R$ 26,00 a saca. Este valor se manteve assim até o fim do mês passado e começou o mês de novembro em patamar um pouco mais alto, em R$ 26,50. O valor permanece o mesmo também nesta quinta-feira, dia 9 de novembro, registrando alta, portanto, de 50 centavos no valor de cada saca em 2 semanas. Olha, no estado paulista também houve oscilação positiva para o valor da saca do milho, mas por lá a alta foi ainda maior, Fabiano, chega a 5%. Exatamente, referência no estado de São Paulo, principalmente ali a região de Campinas, vindo com uma elevação mais interessante na média estadual nesses últimos 15 dias. No dia 25 de outubro estava em R$ 28,50 a saca, no dia 31, R$ 29,00 a saca, enquanto que no dia 6 alcançava já R$ 30,00. Mantém essa média de preços a R$ 30,00 a saca por 60 quilos, configurando uma alta de 5%, Juliana, nesse período que foi analisado pela equipe da Agricultura BR. Bom, o preço do milho vem subindo no Brasil por conta das exportações que estão mais aquecidas. Se a gente comparar agora os estados de Minas, São Paulo, junto com outros 6 maiores estados produtores, a gente chega a uma média nacional. Na média do país, o valor da saca subiu 2% em 2 semanas. Vamos analisar agora na tela. No dia 25 de outubro, cotação média do milho no país estava em R$ 25,61. No dia 31 do mês, chegava aos R$ 25,77 e abria o mês de novembro já no patamar dos R$ 26,00 a saca. Na data do dia 6, cotação média estava em R$ 26,05. Nesta quinta, 9 de novembro, valores já sobem para R$ 26,11 a saca. A Agricultura BR volta a destacar os dados da Conab em seu segundo levantamento da safra 2017-2018. E falamos agora a respeito das estimativas de produção. As estimativas de produção para essa nova safra são menores, como o produtor rural sabe muito bem. Deve ser menor que a temporada 2017-2018, muito por conta da primeira safra. Na verdade, a Conab não traz diferença na sua estimativa, a diferença de 300 mil toneladas abaixo só, quando compara a segunda safra da 16-17 com a 17-18. A queda mesmo está estimada na primeira safra nacional, na qual a 17-18 pode ficar com uma média pouco acima de 25 milhões de toneladas, de acordo com os dados apresentados nesta quinta-feira. Vamos aos números então, os dados da Conab em relação à produção de milho, e aqui nós temos uma visão do que pode acontecer em relação à produção brasileira nesta temporada. A Conab aqui traz para você a primeira safra na mínima estimada de 24 milhões e 500 mil toneladas e a máxima estimada para a primeira safra de 25 milhões e 900 mil toneladas. Aqui chegamos a um número comum ali de 25 milhões e 450 mil toneladas de média estimada de acordo com o Conab. Um outro dado interessante é a média esperada para a segunda safra. Por que não tem mínima e máxima aqui? Porque a Conab ainda não enxerga a segunda safra brasileira. Então, essa estimativa ou expectativa que se tem hoje de muita gente que está no campo, que é o atraso na soja pode prejudicar a segunda safra de milho, apesar de não aparecer aqui ainda, ela pode acontecer sim por conta do atraso. Aqui a Conab repete o número do primeiro levantamento com 67 milhões e 200
700 mil toneladas esperada, em média, na segunda safra. Então, esse dado aqui não teve alteração da primeira para a segunda safra, sem consideração o que vem acontecendo no campo no momento. Agora, o total da safra, se acontecer dessa maneira, o total mínimo esperado é de 91 milhões e 700 mil toneladas e a máxima esperada de 93 milhões de toneladas de milho a serem produzidos no Brasil na temporada 2017-2018. Um número que não é pequeno, um número, Juliana, que é alto, apesar de ser menor do que a temporada 16-17. Bom, Fabiano, o que resulta nesse número inferior na primeira safra do cereal é a produtividade média mais baixa e também uma área plantada com milho inferior à do ciclo passado. A gente trouxe aqui um estudo detalhado, um pouco longo, para ver qual foi a área plantada com milho no Brasil em primeira safra nos últimos anos. A gente percebe uma tendência muito forte de recuo. Vamos relembrar então. Lá atrás, na safra 2003-2004, o Brasil cultivava quase 9 milhões e meio de hectares com o milho na safra de verão. E essa área veio sendo reduzida ano a ano. No ano de 2008 e 2009, a área ficava em 9 milhões 270 mil hectares. Safra 12-13, 6 milhões 780 mil. Temporada passada, 2016-17, essa área já ficava em 5 milhões 480 mil hectares, mas vale a gente destacar que ano passado houve um aumento em cerca de 100 mil hectares na área plantada com milho de primeira safra. Nesta ocasião, houve um maior incentivo aos produtores em plantar por conta do preço do milho no mercado na atual época. Agora, para a safra 2017-2018, há previsão de novo recuo, chegando a menos de 5 milhões de hectares, 4 milhões 910 mil. Bom, e a Juliana falava também a respeito dessa produtividade menor. A produtividade deve ficar 8,7% inferior ao que aconteceu no mesmo período na temporada passada. Isso, de acordo com os dados da Conab, faz com que essa produtividade, apesar da queda forte em relação à temporada 16-17, ainda tenha a melhor situação desde a temporada 2003-2004, que foi essa primeira coluna que a Juliana acabou de mostrar aqui no Agricultura BR. Então vamos ver produtividade média da primeira safra brasileira, total no Brasil, e de alguns estados brasileiros que têm bom volume de produção em primeira safra. Veja só, aqui nós temos o estado de Goiás em destaque, tem uma boa produção, por isso que ele está aqui destacado. Produtividade esperada, de acordo com a Conab, de 128,90 sacas por hectare. Rio Grande do Sul, que a concentração evidentemente é toda em primeira safra, ele fica com 120 sacas por hectare. Minas Gerais, 103,50 sacas por hectare, e o estado da Bahia, que também tem expressão em primeira safra, 67,43 sacas. A média nacional, considerando todos os estados, fica em 84,55 sacas por hectare, de acordo com o segundo levantamento para a safra 2017-2018 da Conab. Vamos agora falar um pouquinho sobre Estados Unidos. Esta quinta-feira também é marcada pela divulgação do relatório de oferta e demanda do país, que traz o cenário global de grãos. Para o mercado do milho, há uma expectativa de elevação na expectativa de produção norte-americana do cereal. Estes dados serão divulgados logo mais no período da tarde aqui no Brasil e você vai acompanhar nas próximas edições do programa. Enquanto isso, vamos ver como que o mercado reage à expectativa da divulgação deste relatório em poucas horas. Veja conosco que o milho vem agora operando com leve alta na Bolsa de Chicago. Ainda assim, a posição de dezembro não chega aos $3,50, vem a $3,49 por bushel, alta de 0,35%. A posição de março opera a $3,61, leve alta de 0,13%. Posição de maio sobe 0,20% agora, vem para $3,70 por bushel. E julho, $3,78 por bushel. Lembrando que o bushel é a unidade de medida utilizada pela Bolsa e lá nos Estados Unidos para fazer a cotação do cereal por lá. E essa posição sobe agora 0,26% e vem oscilando o mercado do cereal.
A gente segue falando de milho e agora volta as atenções aqui para o Brasil. Safra nova em campo, temporada 17-18, muitas dúvidas chegam aos produtores. Apesar da produção ser estimada em um volume menor neste ano na comparação com o ciclo passado, a situação não é nada favorável ao produtor no que diz em relação ao mercado. Isso porque os estoques do país crescem demais, não é isso, Fabiano? Exato, Juliana. Produção de milho, né, que foi recorde na temporada 16-17, vem com uma forte safra na 17-18 e estoques que eram elevadíssimos, mais de 19 milhões de toneladas na safra 16-17, vai subir 22%. Não é pouco o estoque de milho no Brasil. Os dados da Conab, nesse segundo levantamento, confirmam estoques ainda mais elevados. Mas que para o produtor rural, e aí quem está em casa acompanhando, quem trabalha com carne também, pode continuar sendo favorecido com essa situação, mas para o agricultor principalmente, vamos enxergar o quadro de oferta e demanda de milho, que esse quadro mostra o que vem acontecendo com o cenário, ou o que pode acontecer com o cenário do milho, de acordo com a Conab. Aqui nós temos uma estimativa média de produção. A estimativa média de produção, considerando a mínima e a máxima que foi divulgado pela Conab, é de 92.340.000 toneladas, o que representaria uma queda de 6% na produção total. Já o consumo nacional de milho pode subir 3%. Mais uma vez aqui nós temos uma consideração média vindo para 57.850.000 toneladas. Em relação às exportações, não há mudança. A Conab estima que a 16-17 exporte 30 milhões de toneladas e que a 17-18 também. Agora, olha o que cresce. Os estoques brasileiros de milho podem chegar a 24.090.000 toneladas de milho, o que representa 22% de alta sobre os pouco mais de 19 milhões de toneladas que devem ficar de estoque de passagem da 16-17. É por isso que a situação mercadológica para o milho precisa ter saída, precisa exportar milho, utilizar também milho com um volume maior no Brasil, porque a situação para o agricultor fica difícil porque o custo de produção não reduz. E a gente vai agora para mais um rápido intervalo comercial. No próximo bloco falamos sobre café e a nova expectativa da safra 2017 feita pelo IBGE. Você pode entrar em contato com o programa. Você entra em contato através do nosso WhatsApp. O número é 67 99656 2266. Nós voltamos já. Estamos de volta neste bloco, o assunto é café. A gente começa falando sobre como vem operando o mercado da variedade arábica aqui no Brasil. Os valores que vinham em uma sequência de alta em virtude dos negócios em Nova York, por sentir influência direta, agora vem um patamar mais baixo do que dias atrás. A gente acompanha o que aconteceu com o mercado de São Paulo nos últimos dias. Veja que na apuração do CPEA, nesta última quarta-feira, 8 de novembro, o valor se manteve praticamente estável em relação ao dia anterior. R$ 449,65 pela saca de 60 quilos do grão, tipo 6, classificação bebida dura para melhor. A semana havia começado com patamares mais altos para o valor do arábica no Brasil, mais de R$ 450. De lá para cá, reduziu em virtude, como eu comentava, do mercado de Nova York, que é a bolsa mundial referência para essa commodity. Lá, os negócios vinham até dias atrás com forte queda, né, Fabiano? E essas quedas, apesar de estar tendo uma movimentação de alta no momento, Juliana, ela permanece, porque os valores são muito baixos, né? Nas últimas semanas, nós temos tido a participação do Eduardo Carvalhais aqui, do escritório Carvalhais, no Agricultura BR, e ele tem comentado a necessidade de se ter uma nova referência de negócios para que o Brasil não fique tão refém assim dos operadores de mercado em Nova York. Nova York, que inclusive há pouco vinha com um movimento de alta. É o que nós vamos acompanhar agora, você ver conosco como é que vem as posições negociadas no mais curto prazo para o café arábica lá na Bolsa de Nova York, vinha com alta há poucos minutos, essa alta permanece e vem pouco abaixo de 1%. Posição de dezembro vem com elevação de 0,99% a $1,27 a libra peso, março $1,30 a libra peso com recuo de 0,89%, alta de 0,89%. O costume de falar que está em queda
queda do café tão grande que está em alta e às vezes acaba falando que está em baixa. Mas está em alta nesse momento, 0,89% de alta para a posição de março. Já atinge o piso de $1,30. Posição de maio, $1,32, mais 70 libra-peso, com alta de 0,91%. Já a posição de julho vem com $1,35 a libra-peso, com alta de 0,89%. Portanto, elevações para o café arábica hoje em Nova York. A atual atenção do setor cafeeiro, tanto do Brasil quanto do mercado internacional, se dá para a safra 2018 brasileira. O Brasil é o maior produtor da variedade arábica de todo o mundo, então, com isso, todo o mercado que opera com essa commodity fica de olho no que acontece por aqui. Os dados da safra 2017 do grão, no entanto, eles ainda não estão completamente consolidados. A safra já se foi e o mercado segue trabalhando com estes números. O IBGE divulgou nesta quinta-feira a sua nova projeção para a safra 2017 do grão. Revisou, portanto, os números deste ano. Para o café, o IBGE revisou para cima o volume de sacas que o Brasil colheu. Essa revisão foi de 0,8%, foi motivada por uma projeção melhor na produtividade da variedade Conilon. A gente vê agora que o IBGE projeta que o Brasil tenha colhido neste ano 46.300.000 sacas de 60 quilos do grão. Esse aumento se deve à boa performance da safra de Conilon, em especial na Bahia, que teve uma melhora de produtividade em 63%. A safra de café arábica teve uma nova mudança também na expectativa de produção, e essa mudança foi para baixo na comparação com o mês anterior. A safra de Conilon teve uma revisão de 11,4% para cima na comparação com o relatório do mês de outubro. Já a de café arábica sofreu redução de 2,2%. Como eu comentava, essa melhora no Conilon foi puxado pela Bahia, terceiro maior produtor dessa variedade aqui no Brasil. Produtividade média por lá foi muito positiva. Já a queda no arábica foi influenciado pelo clima ruim nas áreas mais tardias de evolução da safra de café, o que trouxe, portanto, novamente para baixo essa expectativa da safra da variedade. A gente confere agora como vem o mercado do café Conilon aqui no Brasil, tomando como base o mercado do Espírito Santo, maior produtor da variedade. Os valores seguem em queda em virtude dessa safra que se consolida cada vez melhor. A gente viu agora há pouco que o IBGE trouxe para cima a projeção da safra 2017 e o mercado sente tudo isso. Maior é a oferta da variedade no Brasil e a competitividade, portanto, daqueles lotes colocados à disposição diminui. Preço da saca de 60 quilos do café Conilon tipo 6, peneira 13 acima, fechou nesta última quarta, dia 8 de novembro, a R$ 357,04. Com mais esta queda notada no dia, acumulado do mês de novembro já registra baixa de 4,20%. Por aqui vamos saber como é que veio o café robusto agora, negociado na Bolsa de Londres, referência importante para o Conilon aqui no Brasil, que vem com essa pressão negativa interna, uma expectativa maior de produção no mercado interno, mas hoje temos recuperação. Posição de novembro, $1.870, com alta de 0,64%. Janeiro, $1.828 por tonelada, com alta de 0,99%. Março, elevação de 1,17% a $1.808 por tonelada. Em maio, $1.812 a tonelada, com alta de 0,94%. A lista de culturas amparadas pelo Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar, com direito a desconto em financiamento do governo federal, em novembro, foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. O produto com maior bônus este mês é o feijão calpe, seguido do babaçu.
Quando o valor de mercado de algum dos produtos contemplados pelo programa fica abaixo do preço de garantia, o governo federal concede um bônus que deve ser utilizado como desconto no pagamento de parcelas do financiamento no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Além de feijão calpe e babaçu, outros produtos que ficaram abaixo do preço mínimo em outubro e que por isso terão direito ao benefício neste mês são arroz, babaçu, banana, batata, cacau, cará, também conhecido como inhame, feijão calpe, mamona em baga, manga, maracujá, mel, milho, carnaúba, sorgo, tomate, trigo e triticale. Os bônus são calculados mensalmente pela Conab a partir de pesquisas de preços de mercado, encaminhados para a Secretaria Especial da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário e publicados posteriormente no Diário Oficial da União. Os valores calculados para o mês de novembro entram em vigor nesta sexta-feira, dia 10, e valem até o dia 9 de dezembro. Veja no próximo bloco que o atraso na semeadura do arroz provoca redução na expectativa de produção no país neste ano. E também a manifestação de produtores rurais de cebola que são contra o posicionamento de importar o produto principalmente da Europa. Tudo isso e mais já depois do intervalo. O assunto agora é a produção e que pode ser afetada pela importação de produtos de outros países. Produtores rurais de cebola estão se reunindo, estão tentando se unir para se manifestarem contra a possível importação do produto da Europa. Quem fala sobre este assunto é o repórter Odacil Canepa. Só o estado de Santa Catarina vai colher mais de 580 mil toneladas de cebola. Interior de São Paulo, Goiás e Nordeste também produzem cebola e vão ter uma super safra em 2017. Praticamente todas as regiões produtoras de cebola reclamam da competição internacional. Segundo a associação que representa o setor, o custo de produção da cebola nacional é de R$ 16,75 por caixa de 20 quilos. Já o produto importado da Holanda está em torno de R$ 14,83. Em Brasília, representantes do setor se reuniram com a bancada ruralista para discutir o assunto. A maior preocupação é com a cebola importada, especialmente a cebola que vem da Holanda. É simples. Na realidade, não podemos, nós produtores, se endividarmos, o pequeno produtor, e na hora de vender o seu produto para poder saldar suas dívidas, vir cebola da Holanda, da Espanha, de outros países, Nova Zelândia e tantos outros, e acabar com o produtor brasileiro. Os deputados da bancada ruralista prometem apoio. Já marcaram reuniões com os ministros da Indústria e Comércio e da Agricultura para discutir o assunto. O que está acontecendo hoje é que entrar a cebola importada a um custo menor do que nós temos aqui a produção. Então a gente não pode trabalhar mais. O que nós estamos propondo? Seria tirar o imposto da cebola, que lá fora não tem, mas aqui também tem, e talvez tirar da taxa externa comum, que hoje é 10%, e passar para a LETEC, que é 35% nas taxas de importação. Isso aí que liberaria o jogo, como nós fizemos com o alho, criando uma taxa anti-dumping que equilibrou o preço aqui e o preço que vinha da China. Então, acho que a cebola também tem que ter esse cuidado, para que é uma cultura importante para o Brasil e nós não deixamos o nosso produtor, que hoje tem mais de 500 mil produtores no Brasil, sofra com esse problema e venha inviabilizar a produção de cebola nossa em detrimento da importação. O maior produtor de cebola do Brasil é o estado de Santa Catarina. Odacil Canepa para o SBA. Melancicultores de Teixeira de Freitas, na Bahia, iniciaram a colheita em algumas lavouras. Contudo, o volume colhido ainda é baixo e ficou restrito ao mercado local. Segundo colaboradores do Hortifruti Cepeia, a melancia graúda foi negociada em média por 40 centavos o quilo na região, valor 11% menor em relação ao mesmo período de 2016, mas superior ao preço das outras praças produtoras.
devido à comercialização exclusivamente regional. A intensificação gradual da colheita e, consequentemente, os envios ao Sudeste devem ocorrer somente em meados deste mês, quando a safra em Uruana, em Goiás, se finalizar. Assim, a expectativa é de preços em melhores patamares a partir deste período. Produtores de maçã têm optado por manter os preços estáveis em função do mercado retraído, devido ao baixo poder aquisitivo dos consumidores. Assim, evitam a formação de estoques, que podem pressionar ainda mais as cotações das frutas. Nesta semana, os estoques de alguns produtores já aumentaram, o que pode resultar em queda dos preços. A safra de cebola 17/18 da região de Tuporanga, em Santa Catarina, pode ter perda de até 20% na produtividade média. A expectativa de quebra de safra pode ser justificada pela estiagem de 40 dias durante o desenvolvimento dos bulbos e pelas altas temperaturas, que não são tradicionais na praça. Além disso, o mês de outubro foi marcado por temperaturas mais amenas, e essa elevada amplitude térmica pode resultar em maior quantidade de bulbos de menor calibre. Segundo colaboradores do Hortifruti CPEA, a grande incidência de tripes na região resultou no aparecimento de um vírus que não era registrado há muito tempo no país. A doença afetou algumas lavouras e pode reduzir a produtividade devido ao subdesenvolvimento dos bulbos e danos às folhas. O assunto agora é arroz. Esse segundo relatório da Conab trouxe uma expectativa de redução na produção do grão na comparação com o primeiro levantamento feito pela companhia no mês de outubro. O que puxou essa produção menor na visão da companhia foi uma área reduzida e também uma produtividade inferior. Vamos comparar os números então? No mês de outubro, a Conab projetava a área cultivada com arroz no Brasil em 1.971.000 hectares. Em novembro, reduziu para 1.964.000 esta previsão. A produtividade média também sofreu alteração, leve, mas para baixo, de 119,78 sacas de 50 quilos por hectare para 119,24 sacas. Com isso, a produção deve ficar menor, saindo de uma projeção de 11.805.000 toneladas para 11.711.000. Essa redução na área teve como o Rio Grande do Sul como principal motivador. O estado gaúcho passa por problemas na implantação das lavouras. O clima tem sido bastante chuvoso desde a fase inicial de plantio, que segue atrasando as atividades no campo. De acordo com a Conab, até agora cerca de 30% da área prevista para o estado gaúcho foi semeada, registrando atraso então em relação ao período ideal de semeadura. A região da fronteira oeste é a mais adiantada, tem 53% de plantio realizado. A zona sul tem 38%, planície costeira interna 23%, região da campanha 18% de plantio do arroz feito, região central do estado 12% e a planície costeira externa tem apenas 10% de plantio realizado. O atraso na semeadura tem levado, inclusive, alguns agricultores a substituírem a cultivar utilizada, optando por uma semente de ciclo mais precoce. Além disso, a Conab destaca também outra situação que pode baixar a produtividade dos campos, que é a situação da opção de semeadura. Muitos agricultores têm optado pela semeadura a lanço para agilizar as atividades de campo, que pode trazer um resultado diferente na produtividade das lavouras. Bom, a expectativa do clima é de que novembro, mais para frente, fique um pouco mais estável para que os agricultores acelerem as máquinas do campo e possam concluir essa atividade de plantio. Vamos confirmar essa previsão da Conab, então, agora com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Os produtores de arroz do sul do país vêm enfrentando dificuldades em relação à implantação das lavouras. As pancadas de chuvas vêm sendo frequentes na região sul e com forte intensidade. Isso, além de atrapalhar o andamento das atividades no campo, também provoca excesso de umidade no solo. Outro fator que também acaba prejudicando bastante esse andamento das atividades de plantio. Agora, a disponibilidade hídrica do solo segue mais elevada aqui entre o norte do Rio Grande do Sul até as áreas mais ao sul do Paraná. Mas, de maneira geral, os índices de umidade do solo do sul do Brasil ainda seguem muito elevados.
Tanto que agora os produtores de arroz do sul do Brasil não conseguiram alcançar nem 50% de áreas produtoras, enquanto que durante o mesmo período no ano anterior, já 80% das lavouras já haviam sido semeadas. Agora, nos próximos dias, ainda vai ter previsão de chuva na região sul. A formação de uma nova frente fria ainda vai garantir instabilidades abrangentes no sul do Brasil. Só que essa chuva ela não vai ser muito forte, tanto que vai ficar restrita entre o Nordeste gaúcho, Santa Catarina e também no Paraná. No estado do Rio Grande do Sul, é o tempo mais seco que vai predominar, principalmente até o dia 14 do mês de novembro. Então, é uma condição agora bastante favorável para que os produtores possam dar andamento para as atividades do plantio. Só que vai ser um tempo que não vai durar muito, esse tempo mais seco, porque a partir do segundo período, as instabilidades vão voltar a ganhar força aqui em praticamente todo o oeste dos 3 estados da região sul. E vão ser pancadas fortes, porque os acumulados vão ser elevados em torno de 50 milímetros em praticamente todo o oeste, tanto do Paraná, Santa Catarina, como também do Rio Grande do Sul. No decorrer do terceiro período, essas chuvas agora na região sul, elas vão perder intensidade aqui entre o Rio Grande do Sul e também Santa Catarina. E vai ficar um pouco mais restrito essas instabilidades mais fortes no norte do estado do Paraná. No Rio Grande do Sul é onde as chuvas devem perder mais intensidade, porque os acumulados no decorrer do terceiro período vão ser baixos, em torno de 5 até 15 milímetros na maior parte do estado gaúcho até o dia 24 de novembro. Então, no decorrer das próximas semanas, vai ter tempo seco no Rio Grande do Sul, a chuva retorna de maneira um pouco mais expressiva, mas no decorrer do finzinho do mês de novembro, essas instabilidades vão voltar a perder intensidade. Então, ao longo das próximas semanas, os produtores vão ter períodos ainda de tempo mais seco, garantindo um bom andamento do plantio das lavouras de arroz, mas podem ter períodos ainda de chuvas mais fortes que ainda seguem atrapalhando esse avanço nas atividades de semeadura das lavouras de arroz. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Daqui a pouco no Agricultura BR nós vamos trazer aqui informações a respeito da utilização dos fertilizantes, entrada de fertilizantes no Brasil durante o mês de setembro. E ainda nessa edição, previsão do tempo para a região centro-oeste do país. Fique conosco, voltamos já. E durante o mês de setembro, a entrega de fertilizantes ao consumidor final totalizaram 4.230.000 toneladas, um volume 4,4% superior àquilo que acontecia durante o mês de agosto. Vamos ver os dados, então? Números aqui para a entrega de fertilizantes ao consumidor final. Setembro de 2017, com 4.230.000 toneladas, fica 4,4% à frente do que foi entregue em agosto deste ano também, com 4.050.000 toneladas e 5,3% acima do mesmo período do ano passado. Setembro do ano passado foram 4.020.000 toneladas. Os dados aqui mostram elevação, portanto, para setembro de 2017. Em relação ao acumulado do ano, de janeiro até setembro, também há uma alta em relação ao que acontecia no mesmo período do último ano. É o que a Agricultura BR traz para você agora, mostrando que 2017 vem com 24.790.000 toneladas de fertilizantes entregues de janeiro a setembro, enquanto que 2016 estava com 24.470.000 toneladas. E a gente fala agora sobre o clima na região centro-oeste do país. Muitos agricultores estavam à espera da chuva para dar continuidade ao plantio da safra de grãos, em especial o da soja. Vamos saber como que o clima se comporta nos próximos dias, com informações da Juliana Rezende. As instabilidades no alto da atmosfera ainda mantêm as chuvas frequentes no centro do país. Na região centro-oeste, as últimas chuvas já tiveram potencial para aumentar a disponibilidade hídrica do solo, principalmente no Mato Grosso do Sul, no estado de Goiás. Só que as condições mais favoráveis agora para as lavouras de cana-de-açúcar que estão em desenvolvimento ficam restritas entre o estado do Mato Grosso do Sul e ainda também o noroeste do Mato Grosso, justamente porque esta área é influenciada pelas instabilidades
tropicais que ficam concentradas na região nortista. No decorrer dos próximos 5 dias ainda vai ter previsão de chuva abrangente na região centro-oeste. Agora o volume de chuva mais elevado fica entre o norte do estado de Goiás e toda a metade norte do Mato Grosso. E tem previsão para chuvas volumosas, porque os acumulados podem alcançar até 100 milímetros no norte do estado de Goiás. Já no Mato Grosso do Sul, as instabilidades vão perder intensidade. Agora o volume de chuva no estado sul-mato-grossense não vai passar de 5 milímetros em 5 dias. A partir do segundo período, essas chuvas agora na região centro-oeste, elas vão ficar ainda mais restritas entre o norte do Mato Grosso e também o norte do estado de Goiás. A atuação de um canal de umidade é que mantém essas instabilidades mais fortes justamente nessas áreas mais ao norte da região centro-oeste. No Mato Grosso do Sul, as chuvas também vão voltar a ganhar um pouco mais de intensidade, mas de forma mais gradual. Agora o volume de chuva no Mato Grosso do Sul fica em torno de 30 milímetros em 5 dias. No decorrer do terceiro período, as instabilidades agora na região centro-oeste vão voltar a ganhar intensidade. Tem previsão de acumulados de até 50 milímetros nos 3 estados da região. Então, pelo menos ao longo das próximas semanas e até o dia 24 do mês de novembro, as instabilidades vão voltar a ganhar intensidade na região centro-oeste e principalmente vão garantir cenários bastante otimistas para as lavouras de cana-de-açúcar que estão em desenvolvimento e que já vinham sendo prejudicadas devido à irregularidade das chuvas e aos baixos índices de umidade no solo. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana. Obrigada pelas informações. Bom, e essa edição vai ficando por aqui. A você que esteve com a gente, muito obrigada pela companhia. A gente se vê na próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. Voltamos às 17h20 com todos os dados do Departamento de Agricultura norte-americano e o relatório de oferta e demanda. Até lá! Até mais!